Olá, mais uma semana se passou e estamos aqui com o programa Viva a Vida de novo aí na sua casa, aqui na sua frente, no computador, na tela. Por quê? O nosso objetivo sempre é agregar na sua vida, levar informações que você possa transformar em conhecimento e encontrar soluções para a sua vida. E hoje nós trouxemos uma profissional que tem uma expertise maravilhosa na área das empresas, principalmente quando a gente fala no direito trabalhista empresarial. Nós sabemos que as empresas sofreram demais agora na pandemia e que os empresários, eles são verdadeiros heróis no nosso país. Então, não só na pandemia, mas também na pandemia, eles mostraram a sua força, o seu vigor e o quanto estão lutando para que o Brasil continue em pé. Só que economia também se faz na área trabalhista. É muito importante que a empresa trabalhe redonda, que faça uma gestão disso e que possa otimizar os seus resultados, os seus lucros, os seus ganhos, até para poder permanecer em pé. E para isso, eu vou conversar com a doutora Leila Salvati. Ela é advogada, especialista em direito trabalhista empresarial, principalmente para pequenas e médias empresas. Vamos recebê-la? Doutora Leila, muito obrigada. Tarde, doutora Virgínia. Aqui, né? Por favor, sente-se aí. Eu que agradeço o convite Estou mais aqui uma já. vez. Gente, eu fiz aqui um rol de perguntas, porque nós queremos extrair muito do conhecimento dessa mulher, porque eu quero que vocês utilizem essas informações realmente da doutora Leila, não deixa o passando. Pega essa informação e aplica na sua empresa, eu garanto para você que você vai gerir melhor e vai ter melhores resultados. Doutora Leila, já começando para aproveitar o máximo aqui do nosso espaço, né? Qual é a melhor forma das pequenas e médias empresas evitarem prejuízos por danos causados pelos empregados? Os empregados, às vezes, causam prejuízos para a empresa que trabalha. Esse prejuízo pode ser descontado? Vou dar um exemplo mais concreto. Uma transportadora. Foi causado um prejuízo, né, pelo motorista de um ônibus ou de um caminhão, e esse prejuízo, que na verdade seria um prejuízo culposo, ele não teve dolo, ele não teve a intenção de prejudicar a empresa, mas ele prejudicou, um acidente de trânsito, por exemplo. Esse prejuízo que ele deu à empresa, inclusive que a empresa teve que pagar lá o conserto do carro do terceiro e tudo mais, pode ser descontado o salário dele? Vamos lá. Olha, são várias perguntas numa só, mas eu acho que traduz bem o dia a dia, né, do empresário. Doutora Virgínia, essa reflexão da senhora traduz exatamente o dia a dia de um empresário. O que acontece? A maior parte das empresas, elas se utilizam de um contrato de trabalho padrão, um contrato de trabalho, como eu costumo brincar, que busca no Google, ou um contrato de trabalho feito por um contador. Coitado do contador, ele já faz a parte dele, ele não é obrigado a ter expertise jurídica e conhecer tudo que um advogado conhece, né? Exatamente. Mas aí acaba trazendo uma deficiência. O contador não tem nem a obrigação de fazer esse contrato. O que acontece? Como eu pego um contrato padrão, eu tenho lá a possibilidade de desconto, a própria CLT me dá essa possibilidade de desconto, mas normalmente a possibilidade de desconto nos casos dolosos, aqueles casos que eles são feitos quando o empregado faz de forma proposital, causa um dano de forma proposital. Então, isso já tem na CLT. Isso já temos na CLT. Mas nesse nosso caso, que é um acidente de trânsito culposo. Então, na CLT eu tenho a situação dolosa, só que também a maior parte dos contratos de trabalho padrão tem. O culposo, 90% dos contratos de trabalho, eu diria 98% dos contratos de trabalho não tem. Entendi. E nesse caso, para a empresa se resguardar, deve ser feito um contrato de trabalho personalizado. Tem que ser com cláusulas específicas desse desconto, a forma como vai ser esse desconto. Então, na verdade, o funcionário, quando ele é contratado, ele já tem que deixar autorizado no contrato de trabalho eventuais descontos por prejuízo culposo que ele dê à empresa. Exatamente. Então, tem que constar
a forma do prejuízo culposo, a forma como vai ser o desconto. Entendi. E te digo mais, boa parte das empresas faz sim esse desconto, mesmo de forma culposa, mesmo sem constar em contrato. E isso lá na frente acaba tendo que devolver com juro e correção monetária em eventual ação trabalhista. Acho que esse é o pior, né? Porque daí se tem esse problema, o advogado trabalhista, né, do lado do empregado, lógico que não é bobo, ele já vai caçar outros 55, né? Exatamente. Então, um contrato personalizado, a gente consegue prever esses tipos de regras. E o contrato personalizado, na hora de contratar o funcionário, uma via fica com ele, outra via fica com a empresa? Uma via fica com ele, outra via fica com a empresa, só que não basta a gente fazer um contrato, a gente tem que ter reuniões, a gente tem que fazer treinamentos, a gente tem que fazer com que esses funcionários, que eles tenham consciência dos seus deveres e dos seus direitos. Entendi. Mas isso não é necessário, treinamento e tudo mais, não é necessário para haver o desconto, caso ele já tenha autorizado no contrato. Não, não é necessário. Tá. Só que se a gente acaba fazendo um treinamento, a gente acaba dando consciência para esse empregado. Agora, por exemplo, se tiver um código de conduta na empresa, um regulamento interno. Vamos pegar o regulamento. O regulamento já diz ali, já determina como deve proceder um motorista de ônibus, por exemplo, que se envolva num acidente de trânsito. Aí ele tem que imediatamente ligar para o gerente de tráfego para ir lá tirar foto, pegar o nome de testemunha, tudo que vai ser necessário. Tudo isso ele tem que seguir porque ele já foi orientado e treinado de acordo com aquele regulamento interno. Ou não? Nós acreditamos que foi. Na realidade, a grande maioria das empresas tem regulamento interno, como eu costumo brincar que artigo que fica dentro da gaveta. Ah, não, gente. Porque a maioria das empresas não faz treinamento. Não, daí não pode, né? Então ele se torna letra morta. Entendi. A letra morta não adianta, né? Agora, e o uso do celular, gente? O uso do celular durante o expediente. O que a senhora pode dizer com relação a isso? Porque isso pega. Mais uma vez, o uso do celular também, ele deve constar num contrato personalizado, num regulamento interno, ou em uma circular. Só que não basta constar a proibição, eu tenho que constar a proibição e a sanção correspondente. E essa sanção, ela começa com uma advertência, e dependendo da situação, dependendo daquilo que o empregado faz, eu posso até ter uma justa causa de imediato. Por exemplo, um motorista de ônibus, um motorista de um caminhão. Inclusive, os tribunais entendem que nos casos de motoristas, a demissão por justa causa é de imediato. Mas aí tem que ficar comprovado que ele estava dirigindo, né, o celular ao volante. Nesse caso, para se ficar comprovado, o ideal é que se faça uma sindicância interna na empresa com o advogado da empresa. Agora, vamos dizer que vem uma multa, né? Multou aquele veículo porque o motorista estava dirigindo com o celular ao volante. Eu acho que está mais do que comprovado e isso gera justa causa, então. Também gera justa causa e além da obrigação de pagar a multa, desde que todas essas regras, volto a repetir, constem em contrato personalizado, regulamento interno, circular e outros documentos da empresa, e isso não seja uma letra morta, isso seja efetivamente aplicado no dia a dia da empresa. Gente, isso traz muita economia. Por exemplo, eu acho que mais do que economia para as empresas, regras disciplinares, elas trazem um ambiente de trabalho mais saudável, porque aí todo mundo sabe o que é que pode, o que é que não pode fazer, porque senão a Virgínia pode usar o celular e a doutora Leila não pode. Aí, como é que faz? Então, isso gera um clima ruim na empresa. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu cheguei numa loja para fazer compras e a atendente não veio me atender porque ela estava no celular. Que absurdo. Ela estava no celular. Eu não sei se ela ganha por comissão ou não, mas eu fui embora. Provavelmente essa loja não deve ter regras internas.
Regras Ou, escritas. se tem, ela não foi orientada e nunca sofreu uma sanção. Eu entendo que regras disciplinares para empresas, a meu ver, é como se a gente estivesse educando os nossos filhos. Os nossos filhos não têm que ter limite? Cada casa tem um estatuto. Lógico que existem as regras, né, já pré-determinadas na CLT, nas convenções coletivas e nas normas trabalhistas, mas as regras disciplinares ali daquele ambiente, elas têm que ser dispostas, obedecendo, lógico, que toda essa legislação, mas têm que estar dispostas dentro da empresa e ser aplicadas aos funcionários. Eu vou pegar o gancho da senhora. As regras que constam na convenção e na CLT são regras genéricas. A gente pega desídia, por exemplo, o empregado faltou 10 dias. Isso é desídia, é um dos exemplos de desídia. CLT fala desídia. Eu tenho que pegar um código de conduta ou um contrato e eu tenho que explicar a situação de desídia. Mas a gente Destrinchar ali com exemplos. Mas só conseguimos fazer isso fazendo uma análise de cada empresa, de cada situação. Entendi. Então, por exemplo, a empresa pode dispor no contrato de trabalho, quando o funcionário é admitido, já pode dispor todas as sanções disciplinares em casos específicos. Um deles, nós conversamos aqui sobre o desconto, já pode constar, e também quanto ao uso do celular. Você vai poder usar só no horário do intervalo, né, para as refeições, ou se pode utilizar para circunstâncias, por exemplo, da própria empresa. Tem funcionários que trabalham com o WhatsApp, né, de empresa, que fazem venda por telefone e tudo mais. Então, como é que vai disciplinar isso? Isso vai da necessidade e do dia a dia de cada empresa, mas tem que ser disciplinado, né, doutora? Tem que ser disciplinado de forma específica com cada empresa. A senhora acabou de falar de WhatsApp. E, inclusive, as empresas, os funcionários que utilizam de WhatsApp, venda por WhatsApp, por exemplo, eu tenho que ter regras específicas, eu tenho que ter treinamento para esse funcionário. Muito bem. Doutora, nós estamos chegando aqui no final do primeiro bloco. No segundo bloco, eu quero conversar com a senhora sobre a tal da pejotização. O que será que é isso? Será que é de comer, né? Não é, gente. É uma coisa que pode trazer muito problema para as empresas. Mas fica aí que a gente já volta. Retornamos o nosso programa Viva a Vida e eu deixei uma pergunta no ar sobre a pejotização. O que será que é isso? Doutora Leila, é muito comum as empresas trabalharem com a tal da pejotização? Qual o risco? Bom, em primeiro lugar, pejotização. O que é, né? Primeira a gente coisa, tem que saber o que é a tal da coisa, pejotização. A pejotização tem muitas empresas que demitem os seus funcionários. Eu vou dar um exemplo prático. Certo. Demitem os vendedores, que às vezes são vendedores externos, e esses vendedores abrem uma MEI e voltam para essas empresas como pessoa jurídica. Mas nada mudou, continua tendo subordinação, continua cumprindo o horário, só que utiliza-se de uma pessoa jurídica. Chega lá na frente, essas pessoas físicas, porque na verdade elas continuam prestando serviços como pessoa física, sob o rótulo de uma pessoa jurídica. Essas pessoas acabam indo para a Justiça do Trabalho, acabam anulando esses contratos de pessoa jurídica, essa denominada pejotização, e as empresas acabam pagando verba trabalhista. Para se utilizar da pessoa jurídica, tem que ter uma assessoria muito boa e tem que mudar o dia a dia dessa pessoa. Essa pessoa tem que deixar de ser funcionário e realmente atuar como autônomo. Então, deixa eu entender. Muitas vezes, a empresa quer economizar e aí ela demite o funcionário, faz um acordo com ele, olha, eu vou demitir você, mas eu vou te recontratar num novo modelo. Agora você vai abrir uma MEI
eu vou recontratar você para o mesmo cargo e função que você tinha antes. Mas agora eu não pago mais os encargos trabalhistas, mas eu te aumento o seu salário. Normalmente tem aí algum ganho para as duas partes. Ok. Só que continua tendo subordinação como se fosse empregado, continua tendo controle de jornada como se fosse empregado, continua tendo habitualidade, quer dizer, todos os requisitos para um vínculo trabalhista. Aí depois eles brigam por qualquer motivo, né? Se desentendem, todas as relações acabam porque existe um desentendimento. Aí esse contrato que era MEI, que era PJ com PJ, pessoa jurídica com pessoa jurídica, aí esse MEI vai para a Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho já conhece essa alternativa de estar tentando resolver a situação, economizando, né, de forma aí que não precisava, descaracteriza esse contrato, que seria uma relação civil, Exatamente. de PJ com PJ, uma relação civil, está no Código Civil. Descaracteriza isso e traz isso para uma relação de trabalho aplicando a CLT. E aí tem que pagar o quê para esse funcionário? Vai ter que pagar todas as verbas rescisórias. Em primeiro lugar, recolher FGTS de todo o período. Às vezes tem complementação de salário de acordo com a convenção coletiva de trabalho. Tem que recolher multa de 40%. Todas as demais verbas. O INSS tem que recolher durante todo o período? Pagar, às vezes, muitas vezes, dependendo da taxa, às vezes é imposto de renda. O prejuízo é grande. E 13º, férias? 13º, férias, inclusive dependendo do período que a pessoa fica, já passou o período de férias, as férias vai ser em dobro, inclusive. E as multas também? E todas as multas, inclusive as multas constantes na própria convenção. Agora, a minha preocupação ainda é maior. Se essa empresa está habituada a fazer isso, e isso é denunciado à Secretaria de Relação do Trabalho, ou ao próprio Ministério Público do Trabalho, essa empresa pode vir a responder por fiscalização, pagamento de multa e até por uma ação movida pelo Ministério Público? Essa empresa ela vai ser autuada e, dependendo da situação, pode até ser o caso de uma ação civil pública e as multas são altas. E há situações que se responde até por delito criminal. Então, gente, a pejotização pode ser agradável aos olhos e ao bolso da empresa num primeiro momento, mas se tiver controle de jornada, se tiver habitualidade, se tiver subordinação, dizendo como que tem que fazer, né? Vamos dizer assim, a subordinação de um funcionário comum. Tem o controle de jornada, tem que começar às 9, terminar às 18, ter uma hora de almoço e por aí vai. Isso é relação de emprego. Então, o advogado, quando pega a análise desse caso concreto, ele vai ter que orientar o cliente dele a não fazer isso. Nós temos que analisar o caso concreto. Certo. Há determinados casos que eu posso sim contratar pessoa jurídica desde que eu mude o dia a dia daquela pessoa, desde que eu espere um lapso temporal para contratar. Aí as coisas mudam. Então temos que analisar o dia a dia. Se for uma situação que ela seja bem elaborada, os riscos são menores. Doutora, eu queria conversar uma outra coisa que é do dia a dia das empresas. Às vezes a empresa manda embora um funcionário, mas depois ela quer recontratar esse funcionário que ainda está disponível no mercado de trabalho, ele ainda está desempregado, para a sua empresa, porque ele é um funcionário de confiança, ele não deu certo naquela função que ele estava antes. Mas eu quero contratar para uma função inferior, ele vai ganhar menos. Quanto tempo eu tenho que esperar? 6 meses? Normalmente as empresas falam em 6 meses, no popular se diz que são 6 meses, mas na realidade a legislação me diz que são 3 meses. Ah, muito bom. E eu posso contratar, inclusive, hoje, os tribunais têm aceitado que eu contrate por uma função inferior. Doutora, uma outra questão. Aquele funcionário que está forçando a barra para ser mandado embora. Então, ele está lá agindo com desídia, ele está enrolando, ele está fazendo o que não deveria, ele está olhando o celular durante o expediente, ele é grosseiro com o cliente, né? Como é que faz?
ele pode ser demitido por justa causa, mesmo já estando ali cumprindo o aviso prévio? Doutora Virgínia, isso é comum demais no métier das empresas. É por isso que eu perguntei, eu acho que isso é muito Para comum, ele ser né? demitido por justa causa, porque enquanto ele está cumprindo o aviso prévio, ele está dentro do contrato de trabalho. Sim. Durante o aviso prévio, o contrato de trabalho, ele se projeta por mais 30 dias. Certo. Então, ele está ainda dentro do contrato de trabalho. Ele pode sim ser demitido por justa causa, mas não é tão simples assim, não. As Certo. regras para essa demissão, elas têm que estar expressa num contrato de trabalho personalizado. Entendi. Mas se ele, vamos dizer assim, se ele fizer alguma coisa que a própria CLT já permita a dispensa por justa causa, pode ser. A justa causa, dependendo da situação, a gente sabe que até pode ser aplicada de imediato, deve ser aplicada de imediato, sob pena do perdão tácito, né? Vamos dizer assim, um furto na empresa, uma agressão, alguma coisa muito séria, não é verdade? Sim. Né? Agora, de outra forma, desculpa, né, cortando a senhora, de outra forma, pode ser de forma progressiva, pode ser a advertência, a suspensão, depois a justa causa. É necessário seguir esse padrão? Doutora, vamos lá. A CLT, sim, como nós já falamos antes, ela dispõe de cláusulas gerais para a demissão. Então, se é um caso muito grave, em primeiro lugar, eu tenho que apurar esse caso, ver se realmente foi aquele funcionário, ver se aquele dia aquele funcionário estava na empresa, ver se foi ele que cometeu aquele fato. Em primeiro lugar, eu tenho que ter levantar provas. Eu tenho que ter regras específicas para apurar esses fatos. Certo. Tá? E dependendo da situação, eu não tenho necessidade de passar por todas as fases, das penalidades, já posso aplicar uma justa causa direto. Eu vou aproveitar, falando das penalidades, das fases da justa causa, da advertência. A maioria das empresas aplicam a advertência de forma verbal. Até porque a lei não fala em advertência, mas a advertência ela não tem que ser de forma verbal, ela tem que ser de forma escrita, até para me ter uma comprovação lá na frente. De que aquele funcionário foi advertido que aquele comportamento estava em desacordo com os padrões da empresa. E aí, em caso de reincidência, dependendo das condições, eu já posso vir a aplicar uma suspensão. Mas se eu não tiver uma prova de que eu apliquei uma advertência lá atrás... Aí, direto para a suspensão também não pode ser. Temos que analisar cada caso. Cada caso mesmo. E cada caso ele tem que estar de forma discriminada num contrato personalizado, e esse contrato personalizado ele tem que ser feito de acordo com o métier de cada empresa. Então tem que analisar ali o dia a dia de cada empresa, a função, as atividades daquela função. Doutora, e o contrato de experiência? A gente sabe que a gente fala muito sobre contrato de trabalho, mas o contrato de experiência é o contrato de trabalho. O contrato de experiência é o contrato de trabalho em definitivo. Infelizmente, a maioria das empresas não tomam cuidado no contrato de experiência. Faz um contrato de experiência, como eu falei antes, contrato de experiência lá via Google, ou um contrato de experiência padrão, e aquele contrato é aquilo que fica para o funcionário. Podemos fazer ajustes, mas os ajustes eles não se sobrepõem àquele contrato. Agora, vamos dizer, os ajustes também só podem ser feitos em circunstâncias que sejam benéficas para o empregado. Elas não podem ser prejudiciais ao empregado. Aí pode haver modificação do contrato. Exatamente. Mesmo ele concordando ou não concordando. Não, toda modificação tem que ter concordância do empregado. Bom saber. Então, o contrato de experiência. Então, tem lá a experiência de quantos dias? A experiência ela é de no máximo 90 dias. 90 dias. E ela pode ser feita, por exemplo, eu quero 30 dias, aí depois eu posso renovar mais 30 dias ou mais 60 dias? Na realidade, nós podemos renovar só por uma vez. Então, normalmente é 45 e 45 ou 30 e 60. Isso é a regra. Mas existem dicas de ouro no contrato personalizado para não se utilizar desse padrão. Pode ser tempo menor, então. Vamos deixar esse assunto para uma próxima. Muito bom, hein, gente? Olha, ela é danadinha, ela sabe muito. E aí,
Quando esse contrato ele se convola em contrato de trabalho por tempo indeterminado, ou seja, de experiência para um contrato permanente, né? Tudo aquilo que estava no contrato de experiência é o que vai ser transportado para a relação de emprego ali a nível de forma indeterminada também? Se um funcionário ele permanece 30 anos na empresa, é aquele contrato de experiência que o acompanha por toda a vida. Gente, o contrato de trabalho é um dos instrumentos mais importantes numa relação de emprego, porque é o nascedouro dessa relação de emprego e é o mais importante para a empresa. Pelo que eu estou vendo, inclusive no contrato de trabalho, é onde você já determina se a sua empresa vai fazer economia ou não. E é o nascedouro também de ações trabalhistas e de prejuízos para o caixa da empresa. Muito bem. Eu acho que com isso a gente pode encerrar esse assunto e numa outra oportunidade, então, a gente vai conversar sobre os outros tipos de contrato. Contrato temporário, o que é, diferença do contrato de experiência, contrato por tempo determinado. Eu acho que isso é muito importante, é isso que a gente quer levar para os empresários, principalmente para os pequenos e médios empresários, que a gente sabe que aparentemente não tem condições de ter uma consultoria jurídica permanente, um advogado permanente. Então, acaba se utilizando do conhecimento desfalcado, né, do contador, porque o contador não é advogado, ele busca ajudar, mas ele não é. E ali ele acaba ficando deficitário. Mas o pequeno e médio empresário pode ter uma consultoria jurídica também, porque o preço é razoável, né, doutora? É exatamente o pequeno e médio empresário que ele necessita de uma consultoria jurídica, porque dependendo de uma ação trabalhista, pode vir a falir uma empresa. É verdade. Então, se a gente for ver um passivo trabalhista e o quanto ele vai gastar com uma consultoria jurídica, vale muito a pena. Gente, olha, pensa nisso, hein? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, doutora. Até a próxima. Eu faço um convite para a senhora. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre outro assunto, que é uso capião. Eu sei que a senhora conhece também o assunto, poderia estar me ajudando. Top? Sim, doutora. Muito bom. Gente, a gente já retorna e o próximo assunto é uso capião. Sai daí que a gente já volta.